Olá, querido aluno! Vamos começar falando nesse vídeo sobre o CDI, um assunto muito importante, no qual todo cliente, quando vai fazer um investimento em CDB, ele pergunta qual é a taxa do CDI, o quanto você paga para o meu dinheiro no CDI. Aí você responde 80%, 90%, 92%, sei lá quantos por cento o banco vai pagar para esse cliente no CDI. Mas afinal de contas, o que é o CDI? Olha como é simples, a gente acha que é uma coisa mágica, a gente pega no jornal, mas de onde vem isso? Todos os dias, os bancos fecham seus caixas e quando a gente fecha um caixa, imagina que o banco toda hora entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro. Se ele fechar o caixa no final do dia, ou ele vai descobrir que está sobrando, ou ele vai descobrir que está faltando. Se sobra, é ruim, porque imagina, banco com dinheiro parado, ele vai querer aplicar emprestando esse dinheiro para o mercado. E se falta, é péssimo, ele não pode nem abrir no outro dia, então ele tem que pegar dinheiro emprestado. E aí, olha só que legal o que acontece. Ao final de todos os dias, os bancos pegam esses dinheiros e vão trocando entre eles. Quem tem, empresta. E banco que fechou no negativo pega dinheiro emprestado. Então, faça essa troca, esse fluxo. Agora, imagina que você é o dono de um banco e o outro banco te liga, amiguinho, me empresta um dinheiro. Como que a gente vai saber se esse banco realmente está quebrado, vai quebrar, se ele vai me pagar, ou se está faltando só o que a gente chama de liquidez, que é um dinheiro. Ele até tem um dinheiro, mas está aplicado em títulos. Isso é resolvido pedindo títulos em garantia. Então o que acontece? O banco que empresta pede títulos em garantia. Ah, tudo bem, vou te emprestar aí 50 milhões, mas me dá 50 milhões em título para provar que você tem esse dinheiro, mas não está líquido. Ou seja, é como se eu pedisse um bem, um terreno, um imóvel. Ele, cara, tem dinheiro, mas ele está imobilizado. Quando essas operações de empréstimos entre os bancos for feita e a garantia for um título público, a taxa é a taxa Selic. No final do dia, o Banco Central calcula a média das taxas, essa taxa se chama taxa Selic. Agora, olha só, quando a garantia dada pelo banco for um título privado, a taxa se chama taxa do CDI. Olha que legal, então um banco empresta para o outro. Se a garantia for um título público, taxa Selic. Se a garantia for um título privado, taxa do CDI. Mas professor, eu achava que a Selic é aquela que anuncia no Jornal Nacional que o Copom aumenta. Não. Essa Selic que o Copom mexe, o Copom, que é a diretoria do Banco Central, o Comitê de Política Monetária, essa taxa que eles alteram se chama Selic Meta. Essa taxa ela é alterada em cada reunião do Copom, que se reúne, olha só, 8 vezes ao ano. Aproximadamente a cada 45 dias ele muda, ela é uma meta, ela é uma referência. A taxa Selic Meta, ela é como se fosse a tabela FIPE de um carro. Você olha o preço lá, quanto é que está custando esse carro na tabela FIPE? X. Agora, se você vai vender ou não nesse preço, aí é uma questão de mercado, lei da procura e oferta. Então a Selic Meta é como se fosse essa FIPE. E a Selic verdadeira é a lei da procura e oferta dos bancos emprestando dinheiro um para o outro. Agora, para fechar, vamos ver a diferença de IPCA e IGPM. Olha só, os dois são índices de inflação. O IPCA é o principal, é aquele da nossa mesa. O Copom, que é esse órgão que eu falei para você que altera a Selic Meta, ele altera essa taxa de juros para controlar a inflação. A inflação oficial do Brasil é medida pelo IPCA, que é o índice de preço ao consumidor. Esse índice ao consumidor amplo, que a gente chama, ele é amplo porque ele pega todas as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Ali dentro eu vejo o preço da alimentação, do transporte, vestuário, habitação e o quanto está mais caro sobreviver. Quem calcula e divulga o IPCA é o Instituto Oficial do Governo, que se chama IBGE. Olha que legal! Índice Oficial de Inflação IPCA é calculado pelo Instituto Oficial IBGE, beleza? Para fechar, IGPM, que é calculado não pelo IBGE e sim pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, é muito utilizado em aluguel, é o índice mais de atacado, que nós chamamos, e ele é composto de 3 índices, é importante você saber, inclusive o percentual de composição de outros índices. Então, o IGPM, ele é um misto de 3 índices. IPA, 60% dele é composto pelo IPA, 30% dele pelo IPC e 10% dele o INCC. Então presta atenção, anota aí. O IGPM é composto de 3 índices, 60% IPA, 30% IPC, 10% INCC. Não tem como errar.
Espero que você tenha entendido a diferença de IPCA, IGPM, Copom, Selic e CDI. Leia a apostila, tire todas as dúvidas. Vamos para o resumo?